Fala pessoal, dando continuidade ao tema distância entre dois pontos, iremos falar agora do perímetro e classificação de um triângulo quanto aos lados. Os objetivos são calcular a distância entre dois pontos na reta orientada e no plano cartesiano, resolver problemas utilizando o cálculo da distância entre dois pontos. Olha só pessoal, antes de classificar um triângulo pelo viés da geometria analítica, vamos relembrar um pouquinho dessa classificação quanto aos lados. Se um triângulo possui os três lados de mesma medida, vamos supor que 5, aqui também mede 5 e aqui também mede 5 centímetros. Então esse triângulo de três lados de mesma medida é chamado de triângulo equilátero, ok? Se ele tem dois lados iguais, olha só, vamos supor aqui, aqui sendo 8, aqui sendo 8 e aqui sendo 5 centímetros. Se ele apresenta dois lados de mesma medida e um é diferente, óbvio, ele é chamado de isósceles. Então esse aqui, ó, onde é 5, 5, 5 é chamado de equilátero, tá? Ficou um pouquinho tombado aqui, tudo bem. E esse aqui é chamado de isósceles. E se ele tem os três lados de medida diferente, vamos supor aqui sendo 2, aqui sendo 4 e aqui sendo 5. Esse triângulo é chamado de escaleno. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos essas definições envolvendo a classificação de um triângulo quanto à medida de seus lados. E pelo viés da geometria analítica, nós iremos calcular a medida desses lados e então faremos a classificação. Vamos lá para o primeiro exemplo. Classificar quanto aos lados o triângulo que apresenta os pontos A, menos 3 e 1, B, 1 e 4, C, 1 e menos 2. Então, olha só. Eu tenho um triângulo, vou desenhar aqui um triângulo só para a gente ter uma ideia. Não sei se ele é isósceles, se ele é escaleno, se ele é equilátero. Ele tem um vértice A, que é esse biquinho, né? Esse encontro dos lados aqui, de coordenadas menos 3 e 1. Eu não vou localizar isso no sistema cartesiano, é só para a gente ter uma noção. B1 e 4, C1 e menos 2. Ok, gente? É claro que não fica desse jeito, esse é só um desenho para a gente ter ideia. Vamos primeiro calcular a distância de A para B. Então eu tenho a distância de A para B, que é igual a x do B, que é 1, menos o x do A. Então menos com menos vai dar mais. 1 mais 3 ao quadrado, mais y de B, que é 4, menos o y do A, que é 1. Fica 4 menos 1 ao quadrado. Então distância AB é igual a raiz de 1 mais 3 vai ficar 4 ao quadrado, mais 4 menos 1 fica 3 ao quadrado. Distância AB é igual a 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Distância AB é igual a 16 mais 9, que dá 25. Então, a distância AB é de 5 unidades de comprimento. Não fiquem preocupados aqui, né? Já que eu fiz assim, só foi para a gente ter uma ideia, tá? Poderia desenhar o sistema cartesiano e localizar direitinho para a gente ter uma ideia melhor desse triângulo, mas não há necessidade. As fórmulas são justamente para você não ter que ficar desenhando. Você perde muito tempo em querer enxergar esse triângulo no sistema cartesiano. Agora eu vou calcular a distância de A para C. Então, distância de A para C igual, vamos lá, x do C, que é 1, menos o x do A, que é menos 3. Então, menos com menos vai dar mais, aqui é mais, ao quadrado. Y do C, que é menos 2, menos o y do A, que é 1. Então, vai ficar ao quadrado aqui. Deixa eu puxar isso aqui direitinho. Ok, então, distância do A para o C será 1 mais 3 fica 4 ao quadrado, mais menos 2 com menos 1 fica menos 3 ao quadrado. Então, distância AC é igual a raiz de 4 ao quadrado, 16, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, distância AC é a raiz de 25, que dá 5 unidades de comprimento. Bom, olha só, a distância de A para B aqui deu 5 unidades de comprimento e de A para C deu 5. Ou seja, no mínimo ele é isósceles, né? De B para C, dependendo do valor aqui, se ele for 5 também, ele é equilátero, tá? Se ele for um valor diferente do 5, ele é isósceles, tá bom? Se bem que todo triângulo equilátero é isósceles também. Ele tem dois lados iguais, tá? No mínimo, para ser um triângulo
isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Para ser equilátero, os três deverão ser de mesma medida. Então agora eu vou calcular a distância de B para C. Só lembrando, pessoal, ó, o x aqui é igual ao x, o x de C é igual ao x do B. Basta fazer a diferença das ordenadas em módulo, né? A gente viu isso lá nos casos de distância entre dois pontos. Porém, eu vou jogar nessa formulinha normalmente aqui, né, bem tranquilo, para a gente achar esse valor. Então, a distância de B para C será raiz de... Então, aqui fica x do C, que é 1, menos o x do B, que também é 1, ao quadrado. Olha só, isso aqui já vai eliminar. Agora, o y do C, que é menos 2, menos o y de B, que é 4. Então, vai ficar menos 2 menos 4 ao quadrado, que tem um 2. Então, a distância BC é igual a raiz de 1 menos 1 aí, no caso, a gente cancela, vai dar 0 ao quadrado. E aqui eu tenho menos 4 com menos 2 com menos 4, que dá menos 6. Nem precisava, né? Isso aqui tudo, né? Do radical tão grande. Então, a distância BC vai ficar menos 6 ao quadrado, dá 36. E a raiz de 36 é de 6 unidades de comprimento. Então, a gente percebe dois lados de mesma medida, né? O 5 e o 5. E aqui é 6 unidades de comprimento. Portanto, esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais e um diferente. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? Dá um pouquinho de trabalho esses cálculos, mas é isso aí. Vamos para o exemplo 2. Obtenha o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. Aí eu tenho 1 e 5, né? Menos 2 e 1, e o C 4 e 1. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Então, novamente, nós temos um triângulo. Aqui vamos supor que seja A, aqui é B e aqui é C, né? Com essas coordenadas aí. Então, eu tenho que saber a distância de A para B, de B para C e de C para A e somar esses valores, já que o perímetro é a soma dos lados desse triângulo. Então, primeiro a distância de A para B, então vai ficar x de B menos 2 menos o x do A, que é 1, menos 1 ao quadrado. Agora, y de B, que é 1, menos o y do A, que é 5, ao quadrado. Então, a distância de A para B é igual a menos 2 com menos 1 dá menos 3, fica menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 5 vai ficar menos 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, a distância AB será menos 3 ao quadrado, fica 9 positivo, e menos 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, que dá raiz de 25. A raiz de 25, 5 unidades de comprimento. Tranquilo. Agora, a distância de A para C. Então, x do C, que é 4, menos o x do A, que é 1, ao quadrado, mais y do C, que é 1, menos o y do A, que é 5, ao quadrado. Então, a distância AC é igual a 4 menos 1, fica 3 ao quadrado, e 1 menos 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui, distância AC será 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16, distância AC, raiz de 25 novamente, que vai dar 5 unidades de comprimento. Agora, a distância BC. Então, eu tenho x do C, que é 4, menos o x do B, que é menos 2. Menos com menos vai ficar mais, né? Ao quadrado. Repare que agora nós temos as ordenadas iguais. Ó. Basta, em módulo, pegar a diferença das abscissas, né? Que seria 4 menos menos 2. Vai dar 6. Bem tranquilo, né? Não precisava dessa forma. Quando você perceber que esse y é igual a esse, basta fazer a diferença em módulo, que é ignorar os sinais. Pegar esse menos esse aqui, das abscissas. Então, aqui vai ficar y do C, que é 1, menos o y do B, que também é 1, ao quadrado. Então, distância BC é igual a raiz de 4 ao quadrado, 4 mais 2, desculpa, é 6, fica 6 ao quadrado. 1 menos 1 a gente ignora, isso vai dar 0. Então, a distância BC, poderia já eliminar aqui, né, o expoente 2 com o índice 2 da raiz. Então, eu vou resolver aqui, vai dar 36, e a raiz de 36, 6 unidades de comprimento. Então, pessoal, ó, AB que deu 5 unidades, AC deu 5 e aqui deu 6.
O perímetro é a soma dos lados, então basta a gente escrever aqui, né? O perímetro será a distância AB mais a distância AC mais a distância BC. Então 2P igual, que é o símbolo de perímetro, tá? Então distância AB deu 5, distância AC também deu 5 e a BC que deu 6. Somando isso, 5 mais 5, 10, mais 6, 16 unidades de comprimento. Esse é o perímetro desse triângulo ABC. Valeu, pessoal? Então, tá aí, né, 2 exemplos resolvidos envolvendo a classificação de um triângulo e o seu perímetro. Aqui nós temos uma atividade, né, atividade 1, atividade 2 e 3. Na próxima aula eu trago o vídeo de correção. Valeu!